novidade, a gente tem dica de utilidade pública também. Então ative as notificações e se inscreva aqui no canal. Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre língua portuguesa. Olha, gente, a prova de redação do Enem ainda é em novembro. Mas já está tarde, tá? Para começar a se preparar, porque são muitas dificuldades que estão sendo enfrentadas. A quantidade de pessoas que têm atingido a nota máxima vem diminuindo, infelizmente. E para bater um papo com a gente aqui no programa Utilidade Pública sobre esse assunto, a gente recebe a professora Carmen Rezende. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Eu que agradeço. E aí, dando continuidade aí, o que eu já falei na abertura do programa, que língua portuguesa é essa que essa turma está falando? Então, é uma dificuldade sem precedentes para esses meninos produzir e trazer essa língua portuguesa na norma culta para essa prova. Por quê? Porque hoje a gente tem diversos distratores. As redes sociais ajudam muito a abreviar, a não se preocupar em escrever propriamente dito, né? Hoje a gente escreve muito pouco, o Word corrige, o WhatsApp completa. Então, deve ser por isso que uma das maiores dificuldades que os meninos têm na prova de redação, que é a única prova subjetiva que eles fazem, é exatamente a competência 1 da redação, porque marcar o X é mais fácil do que produzir, né? Sem sombra de dúvida. Uma vez eu ouvi um amigo dizer assim, um amigo professor, vocês escutam músicas ruins, vocês leem muito mal ou não leem, e depois, na hora de fazer redação, vem me perguntar como é que faz. É difícil, né? Porque a gente a minha geração fez vestibular com leitura obrigatória, com muita coisa nesse sentido. E hoje a gente tem outras demandas e é uma moçada que realmente tem uma dificuldade maior com leitura. Ou não lê, ou lê literatura norte-americana, traduzida, o que já prejudica um pouco a qualidade, né, da informação, ou simplesmente não lê. E aí a gente está falando do básico, da utilização correta de uma vírgula, da utilização dela, né? Porque às vezes você vê um texto imenso, sem vírgula, quando você encontra a vírgula, ela está mal localizada, ela está localizada de forma errada, separação de sujeito e predicado, você pega o sujeito, põe uma vírgula, depois vem um verbo. Dânia, eu acho que isso também tem um pouquinho de uma ideia que se criou no senso comum de que a prova de português é uma prova, depois do Enem, né? De 2009 para cá, o Enem passou por uma reformulação. E criou-se um mito de que a prova de português, na verdade, prova de linguagens agora, era uma prova em que não se avaliaria a gramática, era uma prova só de interpretação de texto. Eu já ouvi muito aluno dizendo isso, que eu não vou estudar mais português porque é uma prova agora o Enem vai cobrar de mim só interpretação de texto. É óbvio que com a nova prova do Enem, nós saímos das gramatiquices, isso sem sombra de dúvida. Nós temos que fazer mais inferências, nós temos que avaliar outros aspectos semânticos, inclusive, mas eles não podem esquecer que a redação, que como eu já disse outrora, é a única prova subjetiva que eles fazem, ela precisa ser feita em norma padrão da língua portuguesa. Então, isso requer um conhecimento de gramática aplicada, termos essenciais, integrantes, vírgula. Para nós, as redes sociais, elas trazem essa demanda de tanto reducionismo vocabular, tanta redução vocabular, tantas gírias e, sem sombra de dúvida, o desrespeito, vamos dizer assim, do aluno, né, já que a gente está pensando em Enem, do aluno com essa normatividade que precisa ser respeitada. Ele acha chata, mas precisa ser respeitada. E a gente está falando aqui de Enem porque foi o assunto pensado para a gente conversar aqui no programa de Utilidade Pública de hoje. Mas olha, quando a gente fala em língua portuguesa e desrespeito à língua portuguesa, é em todas as áreas. Não, porque eu vou fazer a área de medicina. Não, eu não preciso. Veterinário, eu não preciso saber português. As pessoas acham que determinadas áreas, elas não precisam estudar a língua portuguesa.
Eu acho uma coisa bem engraçada, que é a língua que a gente fala, né? Então, como é a língua que a gente fala, todo mundo acha que pode dar um pitaco, né, na língua portuguesa. Eu acho isso bem engraçado. Você não chega ao consultório do médico e diz assim, eu acho que eu posso fazer isso, eu acho que eu deveria dessa forma, mas com a língua portuguesa, todo falante nativo de uma língua, ele domina essa língua, isso é bem verdade. Agora, a gente precisa diferenciar muito claramente o que é oralidade e o que é escrita. A gente está aqui num bate-papo, né? Então, eu já usei aqui trocentas marcas de oralidade, mas na hora de escrever, a gente precisa ter um cuidado com isso, porque a escrita, ela é artificial, então a escrita, ela é normatizada pela gramática. Então, se você vai escrever, você tem que obedecer à gramática. O problema é que as pessoas, às vezes, quando você vai estudar uma língua estrangeira, às vezes você vê uma preocupação muito grande com essa gramática na hora de você aprender um outro idioma que não é o nosso, quando você deveria ter essa mesma preocupação ainda maior com o próprio idioma. Mas, professora, a gente vai ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a nossa entrevista, já de olho aí na redação do Enem.